Meus amigos, Bruno Rodrigues no futebol japonês e Marinho no Cruzeiro. Até onde tudo isso é verdade e até onde tudo isso procede? Fato é que conforme a temporada vai se passando, o Bruno Rodrigues cada vez mais vai se valorizando no Cruzeiro. Tudo isso por muito mérito próprio, devido às ótimas atuações e protagonismo que ele tem tido até aqui. E visando isso, é que eu já fiz aqui no canal uns 3 ou 4 vídeos abordando esse tema sobre que, na minha opinião, o Cruzeiro já deveria ter adquirido 100% do Bruno Rodrigues ou a parcela que lhe fosse possível adquirir, visando essa valorização. Cruzeiro, quando pegou o Bruno Rodrigues por empréstimo, acabou adquirindo 30% dos direitos do atleta, ou seja, praticamente um terço do que é possível ter do passe do Bruno Rodrigues. E para mim já passou de hora do Cruzeiro exercer o direito de prioridade de compra que ele tem sobre o atleta. Para mim já deveria ter feito isso lá atrás, quando virou o ano, para que exatamente nesse momento da temporada ou no fim do ano, o Cruzeiro já pudesse era revendê-lo para realizar o lucro. Com isso, o Bruno Rodrigues teria nos ajudado dentro de campo desportivamente, como ele tem feito até aqui, e o Cruzeiro ao fim da temporada, que na minha opinião é o momento ideal para vendê-lo, conseguiria arrecadar uma boa grana com a valorização que ele teve até aqui e que vai ter até o fim do ano. Então, com esse protagonismo que ele tem tido no Cruzeiro, já começam a aparecer as especulações e a notícia trazida pelo Thiago Fernandes é que o staff do Bruno Rodrigues se reuniu na última terça-feira com agentes de um clube japonês que tem interesse no futebol do Bruno Rodrigues. E aí não é uma proposta concreta, não chegou nada formalizado para o Cruzeiro, apenas uma sondagem, uma especulação das inúmeras que tem todos os dias no futebol. Mas não dá para duvidar, uma vez que o Bruno Rodrigues tem sido o principal ou um dos principais jogadores do Cruzeiro. E quando o cara é atacante, quando ele faz gol, jogada bonita, como foi contra o Grêmio, como foi contra o Flamengo, naquele toque de calcanhar para o gol do Marlon, são apenas dois dos exemplos de jogadas em que o deixou em evidência. Todo jogador que se destaca, principalmente os da frente, acabam trazendo para si os holofotes e aí as especulações começam a acontecer. Para mim, seria uma tragédia o Cruzeiro perder o Bruno Rodrigues nesse momento. Isso porque desde o ano passado, quando ele chegou em agosto, ele passou a ser o principal jogador do time. Então eu acho que seria uma perda, não vou falar irreparável, porque o Bruno Rodrigues também não é nenhum craque. Mas ele é um ótimo jogador que está muito bem adaptado ao Cruzeiro, desempenhando a função que o treinador pede, muito bem tecnicamente, né, individualmente falando lá na frente. Então, irreparável não é, mas com certeza seria uma perda muito considerável para o Cruzeiro nesse momento. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro está dando mole e não é de hoje em não ter adquirido ainda os 70% restantes do Bruno Rodrigues, ou, como eu disse, a parte que lhe for possível. Bruno Rodrigues hoje é um cara que tem 26 anos e está no ápice da sua forma física. Eu, pelo menos, entendo assim que jogadores nessa faixa etária de 25, 26, 27 anos vivem o seu amadurecimento máximo físico, vamos dizer assim. É um cara que já não é nenhum garoto mais, mas que também não é nenhum jogador velho. Tá ali naquele meio termo onde o cara já está preparado, com experiências e pronto para entregar o que tem de melhor dentro de campo. Então surge essa especulação de que o futebol japonês está interessado no Bruno Rodrigues. Vamos torcer para que não evolua, porque perdê-lo agora neste momento seria uma perda, se não irreparável, muito considerável para o elenco limitado que o Cruzeiro tem neste ano de 2023. E se a gente tem essa possível saída do Bruno Rodrigues, vamos colocar assim, porque tudo é possível, né? O futebol é muito dinâmico. Temos também a chance de chegada de novos jogadores, obviamente, quando a janela de transferências para o futebol brasileiro reabrir, que se eu não me engano acontece em julho. O próprio Cruzeiro já disse que pretende reforçar o elenco, adquirir umas peças, né, pontuais para fortalecer ainda mais o nosso time. E surge como especulação aí o atacante Marinho, mais uma vez sendo ventilado aqui no Cruzeiro. Lembrando que trata-se apenas de uma especulação e eu estou aqui para repercutir isso, tá bom, pessoal? Não existe uma proposta formalizada pelo Bruno Rodrigues e muito menos pelo Marinho. Fato é que esse empate do Cruzeiro com o Flamengo lá no Mineirão acabou resultando numa crise interna do Flamengo, que já não vive os seus melhores dias, e o Marinho teria sido hoje afastado do treinamento
do elenco do Flamengo. Então ele está treinando em separado, afastado do grupo, e isso vai reforçando que cada vez mais talvez esteja próximo o ciclo do Marinho no Flamengo. Assim como o Everton Ribeiro, né, que tem contrato até o fim do ano, assim como o Marinho, já não vive mais aquele protagonismo todo no time carioca. E sempre que esses dois jogadores estão em baixa e com contratos chegando ao fim, eles vêm sendo especulado, ou ventilado, ou sondado no Cruzeiro. E para mim, qualquer um dos dois seria um excelente reforço para o nosso time. Eu prefiro o Everton Ribeiro do que o Marinho, mas eu entendo que o Marinho também seria um ótimo nome para a gente, principalmente pelo fato dele jogar pelo lado direito do ataque, onde hoje ainda é uma posição cujo quais os nossos atletas por ali não têm entregado o melhor futebol possível. É notório que o Wesley melhorou seu futebol, é verdade, tem sido um cara que vem se encaixando aos poucos, mas ainda muito distante de ser aquele jogador incisivo, agudo no ataque e que cria chances de gol. A outra opção por ali é o Nicão, que vem pior do que o Wesley, né? O Nicão vivendo uma fase técnica bem crítica, muito abaixo do que se esperava dele. E o Stênio, que é um cara que está maturando ainda, ganhando um minuto aos poucos, muito jovem, muito moleque. Então eu acho que tanto Everton Ribeiro quanto Marinho encaixariam como uma luva nesse time do Cruzeiro, caso de fato eles se desliguem do Flamengo e caso de fato o Cruzeiro tenha bala na agulha para trazê-los, né? Até porque ambos com certeza recebem um salário mais gordo do que eu. Então não sei se o Cruzeiro nesse momento teria condições de ter um custo desse em seu elenco, mas para mim são jogadores que, caso chegassem, agregariam demais ao nosso time. Então é isso, especulação do Bruno Rodrigues despertando interesse do futebol japonês e o Marinho afastado no Flamengo, mais uma vez voltando a ser especulado no Cruzeiro. Para mim seria péssimo perder o Bruno Rodrigues nesse momento, de maneira nenhuma isso pode acontecer, e eu gostaria bastante de ver o Marinho no Cruzeiro caso fosse possível. Eu acho que ele chegaria para uma posição onde hoje o Cruzeiro tem uma carência, apesar de eu reconhecer que o Wesley, por exemplo, tem evoluído e melhorado pouco a pouco o seu futebol, mas o meu entendimento ainda é muito distante do que é necessário para ser um titular absoluto no Cruzeiro, beleza? Deixa aí abaixo os seus comentários sobre essa possível especulação do Bruno Rodrigues e do Marinho também, beleza, seus meliante cabeça de bagre? Tamo junto, vamos que vamos, é nóis.